Olá pessoal, tudo bom? Professor Railton na área. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da NR15 e agora iremos falar sobre insalubridade, especificamente sobre os adicionais. Vem aqui comigo na tela. Adicional de insalubridade, tá? Pessoal, a insalubridade ela é dividida em 3 tipos de adicionais, que é 10, 20 ou 40%. Para insalubridade, grau mínimo 10, grau médio 20, grau máximo 40, tá? Incidentes sobre o salário mínimo da região. Pessoal, isso aqui é importante que vocês saibam, é importante que vocês fiquem ligados. Por quê? Por que você tem que saber isso? Porque a periculosidade é diferente. A periculosidade é diferente. Professor, mas o senhor está dando aula de insalubridade na aula passada, o senhor falou tanto de periculosidade também. É porque, pessoal, se eu estou falando, é porque eu vejo que vocês confundem muito isso. Então, eu já estou pagando o bizu, dando a dica aqui para que vocês não confundam, tá? Então, adicional de insalubridade é incidente sobre o salário mínimo da região. Periculosidade é em cima do salário do cara. Entenderam? Professor, é tão simples e tem muita gente que confunde mesmo. Sim, pessoal, confunde muito, tá? Confunde muito. Eu falo isso desde as turmas que é de técnico, que eu já ministrei aula, até as turmas de engenharia de segurança, os cursos de higiene ocupacional, os cursos para perito que eu dou. Então, perito, pessoal, ele tem que saber de có e salteado a NR15 e a NR16, porque a maioria das perícias são para caracterização desses 2 adicionais. Então, o cara tem que saber disso aqui para não ficar feio, né? Fazer um laudo e colocar uma informação, chega lá no juiz, o juiz vai falar, não é isso não. Não ficar feio para o profissional. Isso eu falo, pessoal, com propriedade, porque até hoje tem muitos alunos, ex-alunos, que são engenheiros de segurança ou médicos do trabalho, que vão se aventurar na perícia e sempre me procuram, né? Professor, vou pegar minha primeira perícia, o senhor poderia me ajudar? Ou então pegam uma perícia que eles não têm muita afinidade, eu venho, professor, o senhor poderia me tirar uma dúvida sobre isso e tal? E eu acabo ajudando, na maioria das vezes, sem problema nenhum, porque eu acho que o trabalho do professor é importante aqui, ensinando para o aluno, mas também esse acompanhamento, porque a gente gosta de ver o nosso aluno feliz, né? E o nosso aluno aí exercendo a atividade com amor pela profissão. Então, eu tenho alunos aí que são concursados em diversos órgãos aí, Banco do Brasil, né? Entre outros, UNB e tudo mais. Então, assim, a gente fica feliz quando a gente recebe a notícia de alunos, ex-alunos, né, que conseguiram aprovação, que estão bem na profissão, e isso é importante, beleza? Então, ó, só lembrando, 40, 20 ou 10, para a CLT, 8.112, 5, 10 ou 20. Não confundam isso, fiquem de olho. Se tiver incidência, professor, e se tiver incidência de 1 ou mais, ele vai receber pelo grau mais elevado. E é vedado a percepção cumulativa. Professor, isso é só para quem? Isso é só para quem poderia receber mais de um adicional de salubridade? Não. Se ele fizer jus à insalubridade e periculosidade, ele também tem que optar por uma das duas, tá? Na maioria das vezes, pessoal, a periculosidade ela vai ser muito mais vantajosa do que a insalubridade. Então, sempre não, né? Na maioria das vezes vão optar por ela. Vamos colocar como exemplo aqui, porque vai que em alguma questão que você for fazer, nossa, quase não sai, hein? Ele peça para você calcular. É só você ter ideia o seguinte, vamos supor, eu vou colocar aqui, arredondar, como se o salário mínimo fosse R$1.000. Se ele receber aqui o grau máximo, 40%, então, 40% de R$1.000
vai dar R$400, certo? Se ele receber R$2.000, ele vai continuar, não é porcentagem não, ele vai continuar recebendo o quê? Os R$400. Se ele receber R$3.000, ele vai continuar recebendo os R$400. Entenderam? É basicamente isso. Agora, se fosse periculosidade, não, ia ser diferente. Ia ser 30%. Então, aqui ele ia receber 300, no caso, né? Periculosidade. Aqui ele ia receber 600. Periculosidade. E aqui ele já ia receber 900. Tá? Então, não é porcentagem não, cacete. Então, seria basicamente isso. Bem simples e tranquilo, tá? Professor, beleza, o senhor falou sobre o adicional de insalubridade, quem tem direito eu ainda não falei, né? A gente vamos ver conforme os nossos anexos, que é as próximas aulas. Mas o senhor falou sobre a norma, o senhor falou sobre o adicional, falou sobre a porcentagem de quem irá fazer jus a esse adicional, mas sempre que eu tiver o risco, eu tenho que fazer o pagamento? Não, pessoal, não. Se houver a eliminação ou neutralização do agente de risco, né, da insalubridade, ela determinará a cessação do pagamento desse adicional. Então, se o trabalhador está exposto a 87 decibéis, 87 decibéis, a norma fala que é 85 decibéis, o limite de tolerância ali para quem trabalha 8 horas. Se você neutralizou ele, por exemplo, entregou se você neutralizou esse risco ali através de uma medida de proteção coletiva. Se era uma máquina, você trocou o isolamento da máquina e esse ruído já desceu lá para 79 decibéis, por exemplo, você já acessa o pagamento. Então, eliminou ou neutralizou, já acessa o pagamento desse adicional, tá ok? A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral, que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, ou com a utilização de equipamentos individuais. Beleza? Então, era aquele exemplo que eu falei para vocês. Ou vocês pegaram uma medida de proteção coletiva, trocou o isolamento da máquina, ou então ofertou para ele um protetor auricular ali do tipo concha com atenuação que ele é em torno aqui de 14. Vem aqui comigo, pessoal. Então, assim, por exemplo, protetor auricular, que ele tem uma atenuação de 17 decibéis. Então, estava ali 87, né? Então, foi para 70, ele neutralizou, não eliminou, né? Neutralizou, cessou o pagamento daquele adicional. Beleza? Então, tem que ficar ligado nisso também. Professor, então vou sair soltando EPI a torto e a direito. Não, não é assim. Aí você tem que ir lá na NR6, que trata sobre EPI, e tem que ficar ligado nela. Professor, mas o senhor está dando aula de insalubridade, o senhor me vem com NR16, daqui a pouco o senhor me falou sobre NR9, por exemplo, que é o PPRA, hoje, né? Porque a partir de março de 2021, entra a valer o programa de gerenciamento, o PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Risco. Então, aí o senhor fala com relação a isso, aí depois o senhor fala na NR6, pessoal, não basta você fornecer, você tem que seguir o que está descrito lá na NR6, você tem que ter uma ficha de entrega de EPI, você tem que comprovar que está entregando um EPI, você tem que dar o treinamento para o trabalhador usar e você também tem que demonstrar que ele realmente está fazendo o uso daquele equipamento. Professor, como é que eu faço isso? Você vai demonstrar o quê? Através de palestra de conscientização, eu conscientizo, eu mando, eu fiscalizo, né? Enfim, então aí você vai encontrar meios, por quê? Porque em uma possível ação, você como empresa tem o quê? Tem que comprovar que aquele meio que você está utilizando realmente está neutralizando o risco, porque o trabalhador ele pode alegar, ele não me pagou porque ele alega que me forneceu um protetor auricular do tipo concha. Aí o juiz vai falar, conforme a NR15, se você neutralizar o risco, realmente, não precisa pagar, cessa o pagamento. Aí o trabalhador vem e fala, mas ele me deu esse protetor tem 5 anos, eu trabalhei há 5 anos, recebi uma vez só.
Já notifiquei eles que o meu já tinha estragado, precisava de outro e até hoje eu não recebi outro, entenderam? Entenderam qual é a jogada? Então não adianta somente entregar ali para o trabalhador uma vez ou algo nesse sentido. Não, tem que ter a reposição, conforme tudo que está estabelecido lá na NR6, tá? Vamos aqui, volta aqui comigo na tela. Professor, e se não for possível eliminar ou neutralizar? Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devida aos empregados expostos à insalubridade, que é o famoso laudo de insalubridade, tá? Então, é o famoso laudo de insalubridade elaborado por engenheiro ou médico do trabalho. Beleza? Para que eles sejam habilitados, pessoal, o que precisa ter? Tem que ser cadastrado nos conselhos de classe, CREA, CRM, engenheiro de segurança do trabalho, CREA, né? O engenheiro, pessoal, ele tem que emitir uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Todo documento emitido por engenheiro tem que ter a ART, a anotação de responsabilidade técnica vinculada ao CREA. É nele que vai comprovar, né, que irá comprovar que o engenheiro tem realmente essa habilitação, que pode fazer essa atividade, e você precisa dessa ART para validar justamente o seu documento, tá? E o médico tem que estar cadastrado lá no CRM. Beleza? A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente, que comprova a inexistência de riscos à saúde do trabalhador. Pessoal, o que ele está falando disso? A empresa, ela é obrigatório que a empresa faça o laudo de insalubridade para ver se deve pagar ou não. Mas caso, né, não seja feito algo nesse sentido, pode ser definido aí por avaliação pericial por órgão competente, pela Superintendência Regional do Trabalho, né, comprovando a existência de risco à saúde do trabalhador. Beleza? É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das Superintendências Regionais do Trabalho, a realização de perícia em estabelecimento ou setor, desde que o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar a atividade insalubre. Beleza? Então, aqui no caso, ele está falando que é facultado, né? Que pode ou não a empresa solicitar para que tenha o auxílio desses profissionais do antigo Ministério do Trabalho, tá? Nas perícias requeridas, né? Pessoal, é porque eu coloquei... professor, o senhor colocou Delegacia Regional do Trabalho, o senhor está ultrapassado aí com esses termos, né? Pessoal, é porque aqui eu trago para vocês o que está escrito na norma. Então, enquanto a norma não for atualizada com esse termo, eu tenho que te passar o que está lá. Mas aqui vocês sabem o quê? Que hoje eu tenho a Superintendência Regional do Trabalho, né? Que está substituindo as antigas Delegacias Regionais do Trabalho. Então, nas perícias requeridas, né? As Superintendência Regional do Trabalho, desde que comprovada a insalubridade, o perito indicará o adicional. Que o adicional pode ser 10, 20 ou 40%, que é aquele que a gente já viu. O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizada. Pessoal, vem aqui comigo. Quando você for fazer um laudo desse também, no caso aqui a norma está falando do perito, nesse caso solicitação junto aí à Superintendência Regional do Trabalho. Mas você como perito, você que está assistindo, que é engenheiro ou é médico do trabalho, se você for fazer esse laudo, você também tem que descrever a metodologia utilizada, entendeu? Você utilizou um dosímetro, essa dosimetria foi quanto tempo, como é que funcionou, qual o aparelho que você utilizou, demonstrar o histograma, ou então eu vou fazer a avaliação de calor, utilizei a fórmula do IBUTG, qual foi a altura que você colocou para avaliação, como que você colocou para avaliação. Tudo isso tem que estar descrito no método no seu laudo, tá?
Ah, professor, tem certeza? Tem que estar tudo isso? Sim, pessoal. Sim, eu já vi, né, a parte da assistência técnica da empresa impugnar laudo de perito em processos judiciais porque ele tirou uma foto, por exemplo, ele lá fazendo um laudo pericial, analisando uma função, que era a função de cozinheiro, e aqui está o fogão, né? Então, quando você vai fazer a avaliação de calor, ele fala que você tem que fazer a avaliação, né, no local do corpo mais atingido, e na impossibilidade disso, tem que ser aqui na altura do peito, do tórax, né, nessa altura aqui. Só que o perito, ele tirou uma foto com um medidor aqui na lateral, sendo que o trabalhador executava suas atividades laborais nessa posição. E a assistência técnica conseguiu impugnar o laudo pericial. Por quê? Porque o cara utilizou uma metodologia inadequada e diferente do que estabelece a norma. Então, assim, pessoal, quando eu costumo falar várias vezes, repito várias vezes para vocês que estão aí, isso aqui é dinheiro, salubridade, periculosidade é dinheiro da empresa. Então isso aqui é uma coisa que é levada muito a sério. Então isso aqui não é documento para copia e cola, isso aqui não é coisa para você digitar no Google e querer copiar o fulano. Ah, professor, o cozinheiro lá da empresa, lá no Oiapoque, não faz jus. Será se o meu cozinheiro aqui também não faz? As condições lá é uma, as suas condições é outra. O aparelho que ele utiliza lá, o fogão, por exemplo, é um, o seu aqui é outro, entendeu? Então você tem que avaliar as suas condições e não... Então tem que ficar ligados com isso, tá? Mas isso é um tema de um curso nosso de higiene ocupacional para aprender a fazer os laudos de insalubridade e tudo mais, que aí a gente vai botar a mão na massa e fazer o laudo, beleza? Então volta aqui comigo, vamos comigo aqui na tela. O disposto no item 15.5 não prejudica a ação fiscalizadora nem a realização a ex officio da perícia quando solicitada pela Justiça nas localidades onde não houver perito. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? A Justiça tem um processo judicial. Vem aqui comigo. Então, é aquilo que eu até estava comentando com vocês. Tem um processo judicial, beleza. O juiz ele vai nomear quem? Ele vai nomear um perito. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho. Eu acho que aqui no Distrito Federal, que é onde eu estou gravando essa aula para vocês, é a 10ª região, se eu não me engano. Creio eu que seja a 10ª região mesmo. E na 10ª região tem um processo lá, o juiz ele vai pegar o banco de dados, então se você quer ser perito, você tem que entrar no site, fazer a inscrição e ir lá para o banco de peritos. O juiz, ou então algum auxiliar do juiz, ali o chefe da vara, ele vai indicar um perito, tá? E aí você, sendo nomeado como perito, você vai aceitar ou não aquela perícia, você vai ver se você tem competência ou não para executar aquela perícia, deu aceite para o juiz, beleza, você executa a perícia, faz o laudo pericial e devolve para dar continuidade no processo. Só que se em alguma região não tiver perito cadastrado, perito técnico na área de engenharia ou medicina do trabalho, aí ele vai nomear o quê? Ele vai solicitar a um profissional ali da Superintendência Regional do Trabalho. No caso, na maioria das vezes, né, creio eu que em quase todas as vezes, um auditor fiscal do trabalho, para ele ir lá fazer a perícia e delimitar isso, tá ok? Vamos comigo na tela, vamos já fazer uma questão, vamos fazer aqui algumas questões, tá? Lembrando, pessoal, que nossas questões estão lá no site do Gran Cursos Questões, então vocês podem acessar e professor, tem questões sobre tudo de segurança do trabalho? Pessoal, quem acompanha aí o Gran Cursos vê que o Gran Questões ele é relativamente novo, então a gente está
inserindo grande parte das questões de segurança do trabalho, mas vocês podem entrar lá que vão ter muitas questões para que vocês respondam, tá? E questões atualizadas. Por exemplo, como essa para a área de medicina do trabalho, para a área de medicina do trabalho, para a prefeitura de Quissamã, no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, considerando a NR15, atividades e operações insalubres, analise. Entende-se por limite de tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará danos à saúde do trabalhador durante sua vida laboral? Beleza. No caso de incidente de mais de um fator de insalubridade, será considerado o grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial. Até aí, beleza. Sendo autorizada a percepção cumulativa? Não, não é. O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 20% para grau médio? Beleza. Incidente sobre o salário mínimo da região? Beleza. Então, letra C. Tá ok? De acordo com a norma regulamentadora número 15, essa já é para técnico de segurança do trabalho, de acordo com a NR15, é prevista a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo nos casos em que o trabalhador fica exposto a condições insalubres equivalente a... Então, a gente sabe que é 10, 20 ou 40, então já corta aqui os 35, sobra 10, 20 ou 40, letra B, 30 não é. 30 é periculosidade, tá? A norma regulamentadora número 15, a eliminação ou neutralização da insalubridade deve ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, com a adoção de... Pessoal, lembra que ele fala que pode ser, se você conseguir eliminar ou neutralizar o risco, né? Pode ser pela utilização do equipamento de proteção individual. Tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Medidas de ordem geral ou a utilização do equipamento de proteção individual, tá ok? Com base na NR15, atividades e operações insalubres, assinale a alternativa correta. No caso de incidentes de mais de um fator de salubridade, será considerado o somatório dos valores? Não. A percepção do adicional de salubridade é incidente de salário base do trabalhador? Não. Os limites de tolerância são específicos para agentes químicos? Não. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia de duração inferior a 1 segundo e intervalos superiores a 1 segundo? Vamos lá ver a última. A avaliação de tolerância do calor A avaliação de tolerância ao calor, independente do tipo de atividade realizada do trabalhador? Não, pessoal. Quando a gente for estudar lá no anexo 3, a gente vai ver que depende sim, tá? Beleza? Letra D. Então, isso aqui a gente vai falar com mais calma quando a gente estiver falando lá no anexo 1 e 2, né, que for tratar sobre o ruído. Os seguintes percentuais podem ser pagos ao trabalhador pelo exercício de trabalho em condições de insalubridade incidentes sobre o salário mínimo da região, exceto 30%, beleza? Insalubridade é 10, 20 ou 40. Beleza? Deixa eu ver se essa é a última. Não, ainda tem mais. De acordo com a norma regulamentadora número 15, né, marcar V para verdadeiro e F para falso. Essa também é para técnico em segurança do trabalho no Instituto Federal do Pernambuco. Então, ó, limite de tolerância é a relação entre a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, que não causará, pessoal? Contrário, né? As atividades, eu pensei que eu tinha colocado o xizinho aqui para ver, mas já apareceu a resposta aí para vocês, não tem problema. As atividades ou operações envolvendo agentes químicos, desde que comprovada a insalubridade, podem assegurar o adicional de 10, 20 ou 40, isso.
Beleza, porque depende o quê? A gente viu lá no início da nossa aula, na realidade no bloco de aula anterior, que agentes químicos, por exemplo, tem alguns agentes que irão fazer jus a esse adicional desde a avaliação quantitativa e da qualitativa, tá? Riscos ocupacionais são condições inerentes. Então, foi FV. Os riscos ocupacionais são condições inerentes ao ambiente de trabalho ou aos processos de trabalho que podem causar acidentes ou doenças ocupacionais. Beleza. As atividades ou operações envolvendo agentes biológicos, desde que comprovada a insalubridade, podem assegurar ao trabalhador adicional de 10, 20 ou 40? Não, no caso aqui é só 20 ou 40, tá? Para agentes biológicos. Mas isso aí, pessoal, a gente vai ver quando for estudar sobre o anexo de agentes biológicos. A utilização de equipamento de produção individual por parte do trabalhador é uma forma de eliminação da insalubridade? Sim. Beleza? Já saiu. Deixa eu só ver se essa... Aqui, ó. Nessas aqui que tem um xizinho. Beleza. Análise as alternativas a seguir e marque a alternativa correta. O exercício de trabalho em condições de insalubridade grau máximo assegura ao trabalhador a percepção de adicional inerente incidente sobre o salário mínimo da região equivalente a 20%? Não, pessoal, é 40%. A eliminação ou neutralização da insalubridade não determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo por seu direito adquirido? Errado. Determinará sim a cessação. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de equipamento de produção individual? Perfeito. Trabalhos e operações realizadas por pessoas que tenham contato permanente com pacientes ou material infecto-contagiantes em hospitais e serviços de emergência. É caracterizado insalubridade de grau médio? Não, essa é de grau máximo? Não, essa é médio. Trabalhos e operações realizados por pessoal que tenham contato permanente com material infecto-contagiantes em cemitérios, exumação de corpos é caracterizada por insalubridade de grau mínimo? Não, pessoal, grau médio. A gente já tinha visto até aqui na anterior que não tem, né? Grau mínimo para biológico. Beleza, pessoal? Vem aqui comigo. Para a gente finalizar o nosso bloco, finalizar o estudo da NR15, agora a gente vai para os seus anexos, tá? Então, ali o corpo da norma a gente já finaliza nesse bloco. Eu vou dar só uma dica para vocês de como o professor faz para conseguir mapear quais são os itens da norma que mais caem. Então, o que que eu faço? Eu respondo as questões, insiro as questões dentro da norma. Com isso, eu consigo mapear quais são os itens que mais caem e quais são os itens que mais caem por banca. Vamos comigo aqui na tela para que vocês vejam. Então, ó, aqui é um exemplo. Essa aqui, eu peguei a NR15, tá? Mas aqui tem algumas questões que estão desatualizadas. Então, eu preciso o quê? Responder mais questões. Então, ó, daqui até aqui não caiu. Esse aqui caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esse item caiu 1, 2. Esse item aqui, ó, que são os adicionais, caíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse item, quando eu falo para vocês, ó, igual na maioria das minhas aulas, tem alguns itens em negrito. Eu falei, esse item aqui tu tem que estudar pra caramba. Por quê? Porque, poxa, se caiu 13 vezes, qual a probabilidade maior de cair, que cai na prova? Esse aqui ou esse? O que vocês acham? Esse que caiu 13 vezes ou esse aqui que caiu 2 vezes? Lógico que é o que caiu 13 vezes, né? Então, esse item aqui você tem que decorar, né? Não, mas se bem que é fácil decorar. Ó, os outros itens, por exemplo, esse aqui caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, falando da eliminação, neutralização, estão vendo? Então, aqui, qualquer coisa, vocês dêem uma pausa na aula e confere com calma. Ó, outro item, por exemplo, esse aqui caiu só 1, esse aqui 2, esse aqui 3, esse aqui 4. Tá vendo? Uma. Ó, aí aqui dos anexos já. Mas o anexo a gente vai estudar nos próximos blocos, tá? Então, pessoal, vem aqui comigo. Já finalizando esse bloco, essa metodologia que eu mostrei para vocês é uma dica do professor Railton para vocês,
para que vocês consigam mapear essas questões. E quanto mais questões responderem, mais que forem inserindo na norma, mais fidedigno e mais certo você vai ficar, mais afiado. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho. Então, você realizar ali 4.000 questões, tendo que ir jogando na norma e tudo mais, vai te dar trabalho. Mas no final, pessoal, naquela 1, 2 semanas antes da prova, você só vai pegar a sua norma e, revisar. E fechou. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, pessoal, qualquer dúvida, mandem mensagem no chat, mandem mensagem no Instagram. Quem nos segue ainda, siga o professor Railton Carvalho, @prof. Railton Carvalho lá no Instagram, para ficarem ligados nas dicas do professor. E qualquer coisa, podem mandar mensagem, beleza? Lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho, beleza? Até o próximo bloco e fiquem com Deus.